Oi, bom dia, muito bom dia. Começando o Inspire-se desta quinta-feira, dia 23 de julho, com imagens ao vivo aqui de Porto Alegre, nosso Guaíba. Neste momento, faz 16 graus na capital gaúcha e o tempo é nublado, com chuvas esparsas, mais garoa do que propriamente chuva mesmo. Parece que a chuva vai dar uma trégua agora. Começa hoje a dar uma trégua aqui no Rio Grande do Sul, que já teve, inclusive, níveis de rios aí transbordando. Então é muito bom que a gente sabe que agora todo mundo pode se acalmar, que a chuva vai parar. Essa é a previsão, pelo menos para os próximos dias. Que bom estar com você aqui no Inspire-se. A gente se vê todos os dias às 10h30 da manhã, de segunda a sexta-feira, pelos canais 520 da Claro TV e 575 da Parabólica Digital Brasileira. E você sabe que quintas-feiras é dia de quadros aqui no Inspire-se. Momento Casa Dica. Hoje vamos falar sobre colchões. Como escolher o colchão certo? A gente sabe a influência do sono na nossa vida, na nossa qualidade de vida. Então, este momento da escolha do colchão é fundamental e a gente vai te ajudar nisso. Também tem o quadro da nossa querida Alessandra Bloedolf, que vai trazer muitas curiosidades de moda, que é o Beleza e Estilo. E também vamos falar hoje sobre os avós. Hoje os avós ganharam uma nova denominação aí, uma nova característica. Como que são os avós de hoje, né? O que que muda? O que que muda nas relações também familiares com os seus netos? Então o programa está recheado de coisas especialmente pensadas para você. Começamos agora com o Momento Casadinha. Lamar, bom dia! Bom dia, Andréia. Bom estar aqui. Muito bom te ter aqui novamente, sempre com curiosidades e dicas importantes. Lamar, como é importante a gente pensar no nosso colchão e a gente não tem essa ideia. A gente passa a metade praticamente da nossa vida dormindo e não se preocupa muitas vezes em saber a qualidade do nosso colchão, né? Nós escolhemos esse assunto hoje aqui porque nós estamos com uma campanha Durma Bem, uma campanha no ar, Durma Bem, e o dormir bem nem sempre é entender, é buscar um conhecimento sobre qual o colchão certo, qual o colchão adequado, o que eu preciso saber, quais são os cuidados, o que eu tenho que observar na compra. Então, o dormir bem tem uma série de detalhes que nós da Casa Dica temos a preocupação de orientar, de chamar atenção. Observa isso, observa aquilo, tem isso, tem aquilo. E, obviamente, como todos os outros produtos que a gente já falou aqui, outros itens, colchão também melhorou muito os processos, evoluiu muito, então tem muita coisa bacana, tem muita matéria-prima que evoluiu à nossa disposição. E temos que aproveitar. E quando a gente tem também uma grande oferta, a gente tem dúvidas na hora da compra, né? Como que eu faço essa compra mais assertiva? Como que realmente eu vou fazer esse investimento? Porque o colchão é um investimento. Sim. Na nossa saúde, na nossa vida, né? O colchão, a gente se preocupa normalmente, dificilmente a gente planeja, tem para nós a cada 3 anos, a cada 5 anos, enfim, tal. Normalmente a gente lembra quando está com um desconforto. Alguma coisa não está legal e aí você vai para colchão e aí você começa a se inteirar do assunto. E aí vem um turbilhão de informação, vem isso, vem aquilo, vem verdades, vem não tantas verdades, enfim, tem muita informação. Então, nós da Casa Dica, a minha equipe lá, ela tem a preocupação de sempre orientar. Qual o objetivo, qual é a situação. Então, existe sim, é necessário uma conversa, entender, porque tem alternativas. Talvez aquele colchão mais alto que todo mundo está trabalhando hoje não seja a melhor opção. Para você. Isso. Então, a Alessandra de Lamar agora vai trazer dicas para você comprar o seu colchão. Como te orientar na hora da sua compra. Então, o Dilamar vai fazer isso aqui ao vivo. E lembrando que você tem sim que fazer um planejamento.
um prazo de validade dos colchões de Lamar? Quando que a gente chega, então, no momento de fazer a troca? Não é naquele momento que a gente acha que ele já está curvando, que ele já não está mais tão cômodo, não é nesse momento. Não é nesse momento. É muito comum, há 10 anos atrás, como eu já trabalho bastante tempo no ramo, há 15, 20 anos atrás, muitas pessoas se orgulhavam. Meu colchão dura, já estou com ele há 15 anos. Isso não é muito legal, não. Por quê? Porque existe uma questão de saúde. Toda noite, a pele, ela transmite, então, impurezas, que isso acaba indo para o colchão. Então, é importante observar que não é só uma questão. O colchão pode ser que ele esteja firme, esteja em vida útil e tudo mais, mas existe uma questão a se chamar a atenção, que é a saúde. A importância de renovar pela fungos, ácaros e tudo mais que podem, embora você faça uma manutenção periódica, mas pode acontecer daquele colchão estar digamos assim, comprometido a essa questão. Então, isso é uma coisa que nós recomendamos, nós falamos sempre, entre 7 a 10 anos. 7 a 10 anos fazer É um período que você, 7 anos já é um período. Existem marcas, como eu falei, que vão durar muito mais. Tu vai dizer, mas o meu colchão está novo e tudo mais. Então, para buscar uma data, um período, nós falamos de 7 a 10 anos. É um período que você pode... eu quero trocar antes, porque dá para trocar, com certeza. Tem gente que troca com 4, com 5, e também tem aquele que troca com 15 ou até mais. Mas nós recomendamos de 7 a 10 anos, é o período que você deve observar essa questão. Como comprar, o que observar na compra do colchão? Nível de conforto. Cada pessoa tem hoje a questão. Primeiro quesito é o nível de conforto. O que é isso? Um colchão mais macio, um intermediário e um mais firme. Temos aquelas máximas que se ouvia muito, quanto mais duro o colchão, mais firme, melhor. Não é bem assim. Então. Hoje se fala muito em estruturas mais altas. O que é isso? São colchões com alturas de 30, 35, 36. São colchões onde ele tem uma estrutura à disposição. Então, tu tem mais elementos, tu tem mais matéria-prima, tu tem mais camadas de matéria-prima, mais camadas de espuma à disposição. Eu gosto sempre de fazer uma analogia, quando você anda com um carro alto, uma SUV ou SUV, como a gente chama, ele te dá mais conforto. Por quê? Porque é uma estrutura maior. Tu tem uma estrutura maior. A exemplo do colchão também. Um colchão mais alto, ele também te entrega uma estrutura. Então, e isso, a altura tem a ver também com a... É mais matéria-prima trabalhando para você. Certo. Nós temos até algumas imagens. Vamos ver se a gente tem imagens desse colchão mais alto para exemplificar. Inclusive, aí a gente começa a observar que tem colchões com uma base menor, justamente para equilibrar a altura total. Tá. Então, aqui é um colchão que a gente vende muito. A questão da estética, tá? Pessoas que observam isso, outras não, porque vai um lençol por cima, tal. Então, hoje tem alternativas também de você fazer uma base decorada, trazer um elemento de decoração também. Neste caso aqui é uma base mais baixa, porque o colchão é alto, e aí você manter a média, né? Porque se a base fosse mais alta, então ficaria até difícil de subir na cama. A gente até brinca, precisaria de uma escada. Uma escadinha. Ou quando cair da cama, eventualmente é uma queda... Não acontece isso, mas aí é um equilíbrio na questão da base. Nós vamos ver nas próximas imagens, aí tem outras opções. Esse é um colchão que ele é extremamente alto. Por quê? Porque ele tem uma base também alta. Então, aqui nós estamos falando de um colchão só a parte de cima de 2 camadas de mola aqui. Então, hoje se fala muito em estruturas altas. Quando se começou a falar em colchão de mola, só para ter uma base, hoje um colchão aqui é 35, 38. Nós falamos em 18, 20. Nossa, é muita diferença. É muita diferença. Quase o dobro. Evoluiu bastante essa questão. Então, as pessoas buscam hoje estrutura, elas querem ter uma estrutura. No próximo, a gente também vai ver uma outra opção aqui, ó. Esse já é considerado um tamanho normal, existe um equilíbrio, né? Na altura do quarto, pode observar que é considerado 33. Então, mas como eu falava, nível de conforto, existe um colchão firme, macio, existe um macio, o intermediário e o firme. Cada pessoa tem a sua preferência. Então, por que eu gosto mais disso? É a adaptação. Tá? E é importante também, a gente sempre fala, quando você vai trocar o seu colchão,
é normal a primeira, a segunda, o primeiro mês, o primeiro período, você estranhar. Então, é um período Até a adaptação. até a adaptação. Depois você... Porque aquele que você tinha já estava com o uso, já cedeu um pouco, então aqui tu tem uma adaptação. Mas o nível de conforto é um quesito a ser observado. A segunda observação, né? Existem tipos de tecidos que compõem a questão dele mais rígido. O tecido interfere, Interfere. Então. Por quê? O tecido está ligado também à questão econômica. Por quê? Um colchão hoje, uma linha mais nobre, um produto mais com valor agregado, automaticamente ele já vem com um tecido, com acabamento, com toque, com uma matéria-prima com custo um pouco mais alto. Quando você busca um colchão, você tem lá para uso mais simples, óbvio, com custo menor, abre-se mão de um tecido. A exemplo de roupa também é assim, então, um tecido com custo menor. Então, normalmente, eu quero um colchão melhor, observar também o tipo de tecido. Que tipo de tecido tem no mercado hoje? A gente fala muito em fibra de bambu, componentes da matéria-prima, que nada mais é do que são termorreguladores. Como assim? São nem tão gelado no inverno e não tão quente no verão. Eles regulam, eles ajudam, digamos assim, no dia a dia. Então, essa questão do tecido tem a ver com a matéria-prima do tecido, do tampo que é aplicado ali. Então, nós observamos nível de conforto e tecido. E sim, também é importante a gente observar a questão da altura, né? Não é porque o quarto é grande que eu vou botar, não só altura, quando eu falo em altura, não só a altura propriamente, o tamanho dele, a né? largura também. Para compor o ambiente. Eu gostaria, às vezes chega um cliente para nós, eu gostaria de ter uma cama king. Ok, dá para colocar a cama king, mas ele tem que ornar com todo o ambiente e não comprometer o uso dia a dia da cama. Então observar... Da circulação ali, a circulação, né? também. Então, observar também, hoje existem várias opções de tamanho, mas uma observação também é o tamanho. Inevitavelmente, todos optam hoje pelo Queen, que é um produto intermediário, quase virando o casal, aquele casal tradicional de 1,38, pouco se vende, porque as pessoas querem. Um pouquinho mais de espaço. Mais espaço, também tem a ver com conforto. Olha só, são tantos detalhes aí, mas que vão ser decisivos na hora da nossa compra. Gilamar, ainda tenho muitas dúvidas. Por exemplo, higienização do colchão. A gente precisa higienizar da mesma forma como a gente faz a higienização do nosso sofá, por exemplo? Sim, é importante fazer. Existem técnicas para isso, existem produtos. É importante fazer periodicamente, pelo menos uma vez por ano é importante. Você pode, hoje aplica-se produtos e com a máquina, digamos, a extrusora ou a máquina de sugar, é possível fazer. É importante, recomendamos pelo menos uma vez por ano. Sim, você vai se surpreender com o que pode sair do colchão. Meu Deus! Embora você olhe, mas ele está novo. Não. Nas fibras pode acontecer. Nós estávamos falando aí em otimização até de espaços, né? De acordo com o espaço, colocar o tamanho da cama. A cama baú, ela contribui para isso também, né? Tem muito espaço para guardar coisas ali. Sim. Quando a gente opta por ela. Sim, é importante essa questão da cama baú na composição, porque ela normalmente é um pouco mais alta, mas sim, ela cumpre um papel importante que é guardar. A gente tem algumas roupas, algumas cobertas que a gente usa talvez 2 meses durante todo o ano. E o que fazer com aquilo? Então, a cama baú, sim, ela é um elemento que dá para guardar determinadas roupas de cama, que ajuda muito. Então, pega um apartamento que são menores hoje, cumpre um papel importante na questão de otimização de espaço. Muito. Eu tenho um horror de coisa na minha cama, embaixo da cama. Exatamente. Então, muita gente opta pela cama, porque tu pode guardar ali, entendeu? E é um espaço muito bem aproveitado. Então, tem alternativa, é uma alternativa muito frequente. É a mesma coisa que o estofado na hora da compra. Tu tem que experimentar, deitar, sentir o conforto dele. É importante. Quando se tem a oportunidade e é recomendado fazer isso, ir até a loja, deitar no colchão, tirar as dúvidas, entendeu? Conversar sobre, tocar.
eu acho que ir na loja te permite o toque. Então, hoje existe muito uma venda por internet, está tudo certo, mas quando se tem a oportunidade de ir, conhecer, tocar, sentir, é importante. Então, até para o nível do conforto, sentir... E muitas vezes você tem uma opção, você está destinado a uma opção e pode ter uma opção ainda melhor. Como eu falei para você antes, evoluiu muito, tem muita tecnologia aplicada em tecido, tem muita tecnologia aplicada em molas. Hoje tem molas, talvez a mais conhecida é a mola ensacada, que é o nível que uma pessoa se movimenta, a outra nem tanto. Não. Mas existem outras tecnologias de mola, fio contínuo e tudo mais. Então, quando se tem a oportunidade de ir até a loja e conversar com o consultor, pode-se ter alternativas ainda melhores. E assim, até para lembrar, né, como a gente precisa pensar na nossa saúde como um todo. E às vezes a gente tem essa coisa, né, de Lamar. Eu fui pro hotel, que cama maravilhosa. Nossa, aquele hotel tem uma cama incrível, cama de hotel. Mas a cama de hotel também pode fazer parte da nossa casa hoje. Hoje é isso, as tecnologias estão aí, a gente tem muitas possibilidades de escolha. E lembrando que é um investimento na nossa vida, na nossa saúde. Então, aquele conforto de hotel, hoje a gente tem muito próximo de nós, pode estar dentro da nossa casa. Muito boa observação sobre hotel. Claro, uma observação, né? Normalmente, quando a gente está em férias em hotel, o nosso momento é mais leve, mentalmente a gente está mais à vontade, isso influencia um pouco também. Mas sim, hoje os hotéis, eles pensam muito nisso, na experiência do colchão. A gente até brinca que é um atrativo que muitas vezes é decidido pelo presidente a pessoa responsável pelo hotel, cuida muito isso, porque é um elemento... se você dormir mal num hotel, obviamente você vai ter toda a experiência comprometida. É verdade. E é possível, sim, tem produtos tão bom quanto o hotel disponível para trazer para casa. E eu vou dizer aqui, vou dar meu depoimento, não estou ganhando nada para isso, é meu depoimento sincero, tenho colchões da Casa Di e realmente são camas de hotel. Aprovadíssimo. Coisa boa. Bom ouvir isso. Muito obrigada e nos encontramos no próximo. Então, podemos falar mais sobre colchão? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, isso. Pode nos trazer, então perfeito. A gente pode. Ou deixamos nosso link aqui à disposição para esclarecimento. Está aqui o @ dúvidas, mandem para nós, mandem para o Dilamar, pode mandar para @ André de Vargas, a gente traz para cá. Sugestões de pauta que gostaria de ver por aqui também, é só nos encaminhar. Obrigada, Dilamar. Até a próxima. Até a próxima. Nós vamos para o intervalo. Na volta tem moda e estilo e também vamos falar sobre os avós contemporâneos daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Inspire-se e agora nós vamos direto saber as dicas de filmes, séries ou livros com Bruna Monteiro. Olá pessoal, Bruna Monteiro aqui de novo, sou videomaker, publicitária, nerd de plantão e vim te trazer algumas dicas, novidades que você precisa conferir, seja no cinema, no streaming, no mundo afora. Avisei quando estava nos cinemas e aviso agora que chegou no streaming. Bora conferir Mestres do Universo? Isso mesmo, o longa, que é uma adaptação live action, né, daquela clássica série animada dos anos 80, chegou agora ao Prime Video. E vale até fazer uma dobradinha, porque a versão de 1987, o filme de 1987 com Dolph Lundgren, também está disponível lá, então, mesmo sendo meio B, eu acho que vale conferir. E falando em novidade no streaming, vale comentar que o longa de terror Obsessão, que foi assim, sucesso total nos cinemas, chegou agora ao Prime Video também. Por enquanto ainda tá para alugar, mas né, um dos filmes mais aclamados do ano já tá mais pertinho da gente, e quem curte terror como eu, precisa conferir esse filme. Já nos cinemas, uma das maiores expectativas pro ano, A Odisseia. O novo longa do diretor Christopher Nolan, responsável por Interestelar, por A Origem, pela trilogia do Cavaleiro das Trevas do Batman e vários outros filmes, Tenet.
Tem vários outros. Enfim, chegou aos cinemas na última semana e tá dividindo a galera. Os fãs do diretor estão adorando e tem gente que tá achando meio chato. O elenco é de milhões, tem Zendaya, Tom Holland, Robert Pattinson, Matt Damon, muita gente legal, muita gente talentosíssima, porque até virou meme, né? Assista em IMAX, assista na maior tela possível, porque é como Nolan planejou. E nessa quinta-feira a Netflix estreia a segunda temporada de Ransom Canyon. Gente, eu adorei essa série e eu tô louca pra devorar essa segunda temporada, esses novos episódios. Então na próxima semana eu posso dar o meu review, mas já fica como dica porque a primeira temporada foi muito legal. Tem Josh Duhamel, Minka Kelly no elenco e assim, tem romance, tem disputas familiares, disputas de territórios em ranchos texanos, aquela coisa assim, né, de fazendas. É um Yellowstone um pouco mais soft. Gente, por hoje é isso. Ficam aqui as minhas dicas. Se vocês têm coisas que vocês gostariam que eu falasse, me chamem no @BruLMonteiro. Tem sempre conteúdo fresquinho no @VigiliaNerd, onde eu faço parte e eu e colegas falamos sobre cinema, cultura pop e tudo que é de bom. Beijo, André. Eu volto amanhã com algumas dicas do que conferir, o que fazer em Porto Alegre nesse final de semana. Até lá! Beijo, Bruna. Até amanhã, então. Adorei as dicas. Te aguardamos amanhã para mais dicas aí, sim, da agenda cultural. Dia 25 de julho, agora no domingo, é comemorado o Dia dos Avós. E falar de avós hoje é falar de uma geração que está vivendo mais, uma geração mais ativa. E nós vamos saber como que se dá essa relação dessa geração com as suas famílias, seus netos, como que os netos veem os avós hoje, né? O que mudou de gerações anteriores para essa que tem uma nova característica. Então, para isso, eu recebo aqui como convidada a psicóloga Gabriele Fraga Dessartes. Gabriele, seja muito bem-vinda, que prazer te receber aqui. Obrigada, Andréa. Eu fico feliz com o convite de estar aqui contigo para poder falar sobre esse assunto. Um assunto tão interessante, né? Quando a gente para pensar em avós, os avós parecem que são cada vez mais jovens. Mas não são avós jovens, porque a idade propriamente não muda. O que muda é o estilo de vida desses avós, é isso? Isso mesmo. A gente, na verdade, está vivendo um processo de transição desse papel dos avós, né? E isso tem a ver principalmente com as mudanças ocorridas principalmente nos últimos 20 anos. Também motivada pela tecnologia, mas também pela expectativa de vida que aumentou, né? Então, a gente vê hoje, quando a gente pensa no avô, na figura do avô ou da avó, a gente lembra de uma pessoa talvez mais velha, menos ativa, né? Sem tantos projetos futuros, e isso é algo que está mudando consideravelmente, né? Então, hoje, quando a gente fala do papel do avô e da avó, a gente está falando de pessoas que têm uma vida ainda muito ativa, que têm uma expectativa de vida, portanto, ainda têm projetos, muitos ainda trabalham, são muito ativos, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, estudam, fazem exercícios, né, viajam. Então, essa dinâmica, né, do papel dos avós tem modificado realmente consideravelmente. É que em gerações anteriores, e não tão anteriores, não muito longe, né? A gente via realmente, até nas próprias histórias, no que a gente via em filmes, em novelas, seja o que for, tinha aquela figura bem representativa da vovó, de cabelo branco, fazendo seu bolinho para o neto, né? Acolhendo o neto enquanto a mãe trabalhava. Hoje a gente sabe que ela é tão ativa quanto os próprios pais. Existe assim, hoje a gente tem que olhar para a dinâmica da família, né? O que a gente percebe é que muitas dessas famílias, da dinâmica dessas famílias, já compõem esse papel do avô e da avó, de pessoas que realmente são ainda muito independentes, com autonomia. Então, esse papel também do avô com os seus netos acaba modificando. Hoje, talvez, o avô e a avó não tenha mais aquele papel de cuidado integral, né? De dar o suporte como já foi no passado, mas sim de auxiliar esses filhos
na criação dos netos, mas de uma forma diferente, né? Inclusive podendo, né, trazer aspectos ainda de identidade profissional, né, de transmissão de conhecimento, de experiências, de forma muito mais ativa. Então, continua sendo uma forma de cuidado, mas um cuidado diferente. Uhum. E o que muda isso para os próprios netos, né? Para essa geração, que muda para os filhos e netos? Muda porque a relação também estabelecida entre os avós e os netos acaba sendo de maior flexibilidade, até de proporcionar maior diálogo. E eu acho que um meio para isso, né, para a gente utilizar positivamente, é a própria tecnologia. Porque a gente sabe que as gerações mais novas têm um conhecimento, né, e um tempo destinado ao uso da tecnologia que é bastante importante. Esses avós também agora já têm um conhecimento sobre a tecnologia, já fazem uso disso, então também é uma forma de aproximar essas gerações que antes eram mais distantes e que hoje a gente tem um certo encurtamento nas gerações, né? E a tecnologia proporciona essa aproximação, pode proporcionar essa aproximação. Até mesmo pensando famílias em que a dinâmica, por exemplo, de pessoas que moram em cidades diferentes, estados diferentes ou até países diferentes. E isso é incrível, né? Porque o quanto a tecnologia faz essas pessoas ficarem presentes, né? Esses netos estarem todos os dias olhando e terem a figura desses avós mesmo que distantes, presentes. A tecnologia, nesse sentido, pode contribuir muito até para manter esse vínculo, né, esse afeto, essa transmissão dos saberes, ainda que os avós morem numa outra cidade, enfim, num outro estado, num outro país diferente dos seus netos. Então, é uma forma positiva de manter o vínculo, né, de manter, enfim, as experiências, ainda que num formato digital, mas proporcionando que esse contato ele possa ser feito e até de transmissão, né, de tradições da família, de valores possam ser transmitidos. Né? Então, isso eu acho que é uma coisa super positiva que a tecnologia nos traz. Sem dúvida. Como que a gente hoje pode classificar o papel dos avós para uma criança, para a construção, né, de uma criança com uma estrutura mais bacana, com memórias afetivas, né? Qual que é o papel que esse avó faz, que ele desempenha? Essa marcação dos papéis é algo muito importante, inclusive a psicologia fala muito sobre isso, do avô e da avó terem um papel de suporte e apoio na criação dos netos, né? Então, de que modo isso pode ser feito? Tanto de poder proporcionar para o neto uma outra figura diferente das figuras parentais, para a transmissão do conhecimento, para a transmissão dos saberes, de ter também outros modelos dos quais esse neto vai poder ter como referência para construir a sua própria identidade, para construir, né, os seus interesses, os seus próprios valores. Então, ter contato com outras pessoas, né, além da figura dos pais, é algo que contribui bastante para que essa criança, esse adolescente, tenha outras referências. E isso é muito positivo, né? O que é importante, né? Esse limite entre o papel que o avô, que a avó devem ter e o papel dos pais. Isso é bem importante, sempre, né? Até para a criança entender qual é a diferença entre ambos também. Exato. Então, assim, os pais, eles precisam ainda manter, e eles têm, de fato, o papel central na criação dos filhos, né? Quer seja para decidir rotina, né, a dinâmica do dia a dia, quais atividades, né, que essa criança vai ter, bem como escolhas referentes à educação, saúde, né, tudo, formação. Então, esse papel central, ele precisa ser e deve ser dos pais, estabelecimento dos limites, o que deve, o que não deve, né? Então, não tem como os pais terceirizarem isso, é diferente de os avós atuarem com uma rede de apoio
de suporte, de acolhimento, né? Então, é esse o papel que os avós precisam ter. De novo, depende muito da dinâmica da família. Talvez ainda tenham famílias em que os avós são muito ativos no dia a dia, né, no cuidado até mesmo diário desses netos. Algumas famílias hoje, pensando esses avós mais ativos, mais jovens, né, que viajam, que têm os seus planos, que ainda trabalham, talvez esse apoio ele seja, de fato, mais ocasional, aos finais de semana. Mas o mais importante, acho que nesse meio, né, nesses papéis, nessas funções todas, né, Andréia, é poder ter uma boa comunicação entre os pais e os avós, de modo que fique claro, né, para a criança e ela receba a mensagem, uma mesma mensagem, seja dos pais, seja dos avós. Olha, que recado maravilhoso que tu deixa aqui para todos os avós. E vamos já dar os parabéns, né? Para quem é avó nesse dia 25, domingo. Então, é comemorado o dia bem lembrado, que acho que é uma data importante. E muito obrigada, Obrigada, Andréia. Foi um prazer te receber. E se tu me permite, eu queria, né, no Dia dos Avós, poder mandar um abraço pro meu avô e pra minha avó, que eu ainda tenho, né? E que fizeram parte aí da minha história e inclusive da minha criação, né? Falando no papel dos avós. Então, deixar um beijo para eles. Ah, que maravilha. Beijo para eles também. Estou mandando um beijo para os avós da Gabriele. Muito obrigada, tá? Obrigada. Nós vamos para o intervalo e na volta tem moda e estilo, já. Estamos de volta e agora com moda e estilo. Alessandra, bom dia. Bom dia, Andréia. Bom dia. O que temos hoje? Bom dia. Temos convidado especial. Temos convidado especial. A Karen tá virando da casa já. É verdade. Andréia, hoje especial tá a nossa voz, né? Estamos melhores, graças a Deus. É verdade. E o que trouxe para hoje? Andréia, hoje eu trouxe uma coisa que tá muito em alta e é lindo e é muito fofo e eu tô muito apaixonada. Eu já vim usando no outro programa, eu vim usando um tucano bem aqui no último botão da minha camisa. E hoje a gente resolveu trazer essa belezura que são os broches, Andréia. E hoje quem vai explicar um pouquinho para vocês sobre a história dos broches é a Karen. Karen, e claro que sempre a Karen com os acessórios maravilhosos, né? E vem trazendo, então, essa novidade. Hoje viemos não é tão trazendo novidade, né, cara? Não, ele é muito antigo, o broche. Ele ressurge agora. É um dos acessórios mais antigos. Andréia, o broche vem da Idade Média. Os romanos e os gregos usavam para fechar as túnicas e os mantos. Usavam feitos de osso, de metais, tipo uns alfinetes, se chamava... Esqueci. E era muito usado. Aí, na Idade Antiga, eles voltaram, mas assim, com significado. As viúvas usavam com tufos de cabelo do marido falecido. E aí depois vieram os camafeus. Com as fotos. Com fotos. E aí, na década de 50, lá por 1950, mais ou menos, aí as atrizes de Hollywood começaram a usar de todas as formas. Coloridos, com muito strass, com muitas formas, grandes, pequenos, de todo o jeito possível. Deixa eu acrescentar que antes delas começarem a usar, ele era símbolo de riqueza. Ah, verdade. Na Idade Média também, na Idade Antiga também, eles eram usados como símbolo de riqueza. Quanto maior o broche, indicava que mais rica a pessoa que estava usando era. Isso aí era... Tem muita história. Usavam também muito brasão de família em forma de broche. Era como se fosse um cartão de visita grudado no peito. Resumindo, verdade, né? Tem toda uma história, né? Toda uma história. Sim, fazia seleção de pessoas, dividia grupos, é muito legal.
E aí até que a Coco Chanel não podia ficar para trás, daí ela lançou de uma forma que ela começou a misturar bijuterias com joias em forma de broche. Aí foi febre mundial. Ela queria mostrar com aquilo que o broche era muito mais estilo do que valor. Perfeito. Então, e hoje é o que nós temos, né? De todos os tamanhos, estilos, cores, texturas, desde a pessoa mais sofisticada como a mais divertida, tem broche para todo mundo. E em todos os lugares, eu vi broche até na barra da calça. Na calça, na No bolsa. botão, na bolsa, nos lenços, em tudo. 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 E ele é um acessório muito bonito que transforma uma peça, né? Às vezes aquela peça meio capenga, sem graça, que tá lá no roupeiro, que até te cai muito bem, mas que tu já tá um pouco cansada dela. Fazendo um trabalho de broche nela, tu transforma Dá a uma peça. repaginada. E se o broche for bonito, de qualidade, tu deixa a peça com valor agregado e transforma realmente. E tem pessoas que não usam brincos, não usam colares, não usam anéis e usam broches. Muito então, interessante. transformam o look através do broche. Nós temos né? clientes adventistas que não usam acessórios, não usam brincos, não usam pulseiras e usam broches. Então, assim, tá sendo febre mesmo. Elas compram de 10, assim. Cada um mais bonito que o outro. Ai, é lindo mesmo, né? Dá um toque. E a gente trouxe alguns para mostrar para vocês. Mesmo? Queremos, então. Karen está usando o broche de flor. Olha que coisa mais linda, se a câmera puder pegar. Essa é uma rosa, ela é cravejada. E ela tem uma pérola. Ela tem uma bola de pérola. Lembrando, gente, que o broche ele é um acessório que ele complementa o look. Então, para fazer o complemento, nós não podemos pendurar de um tudo. Nós temos que fazer ali uma ligação das cores, né? Tamanho é muito importante. Não vai pendurar quantidade. Precisa ter bom gosto. Né, para estar usando, né? Senão a gente vira árvore de Natal, vira uma miscelânea e aí acaba levando para outro lado, que não é o lado que nós queremos da sofisticação, o lado que te deixa realmente com valor agregado, bonita, transmitindo uma imagem de excelência. Vamos, então, a eles? Vamos. Eu hoje estou com o meu broche. Esse broche aqui é o broche que as meninas ganham quando participam de um dia com a Alessandra Bloedov. As que participam têm o broche de Alessandrete. Nós paramos de usar por um tempo esse broche por conta que ele lembrava uma coisa que é meio desagradável para nós, mas agora a gente voltou a usá-lo e ele é lindo. Ele tem um A e tá escrito Alessandrete em glitter, bem bonito. Karen tem, sem porque contar ela que foi... tá em alta, né? É broche, né? É broche, vamos então, começar a vamos usar de novo, né? novo. Ele é rosa, gente, e tem um A aqui escrito Alessandrete. É essa estrela que representa as meninas que já participaram de um dia comigo. Muito bom, Alessandra. Posso mostrar, então? Por favor. Vamos lá, que eu acho que as pessoas querem ver o que eu trouxe. Vamos lá, gente. Primeira coisa que eu trouxe foi a gravata. Hoje eu trouxe numa condição bem diferente, tá? Trouxe numa blusa verde com uma gravata cinza concreto. E coloquei nela broches com tons de rosa. Aqui nós temos, não sei se o câmera pode mostrar, a rosa, muito semelhante à da Karen, só que essa não é cravejada, ela é cor de rosa. Nós temos uma tartaruga, olha essa tartaruga, Andréia, linda, né? Linda. E nós temos também um flamingo. Gente, é de se apaixonar, né? Gente, eu vejo algumas pessoas já com cada um deles. O que acontece com essa história de broche, Andréia? Eu, por exemplo, ganhei de presente da minha filha um tucano. Por que um tucano? Porque a primeira vez que eu vi um tucano, eu tive uma emoção muito diferenciada, assim. Eu me emocionei muito, que eu vi um tucano de verdade. Pra ti, então, aquilo ali teve um significado muito grande para mim. E o broche, quando as pessoas escolhem, normalmente tem um significado, né? Nós temos uma ovelhinha aqui, ó, que as meninas que vão à igreja gostam de ter por conta disso, mas quem trabalha no agro também gosta da ovelhinha, né? Nós temos um passarinho aqui, que é a teteia. Se a Eloá estiver assistindo, Eloá, é este passarinho que eu comentei contigo, ó. Uma fofura. E aqui embaixo, Andréia, um que tu vai amar.
o cachorro. Ai, que fofo mesmo. Olha que lindo, gente, para quem é amante dos cachorrinhos. Olha que maravilhoso. Coloquei nesse blazer azul para dar um contraste, né? Mas ele também poderia fazer golas, só que esses são pequenos. Então, eles ficam mais bonitos e eles chamam mais atenção quando estão junto com outros, né? Aqui eu trouxe na mesma proposta do meu, nessa camisa de pelinhos branca, linda, off-white, na verdade. Eu trouxe o beija-flor. Oh, que lindo. Olha o que é este beija-flor, gente. Esse tá no tom de laranja para combinar com a peça. Olha que lindo. Tá lindo Vou parar um mesmo. pouquinho para a câmera pegar bem. E ele é uma joia. Sim, só ele ele, transforma, né? né? A Alessandra, e numa camisa mais lisa, branca, só ele também já... Só ele transforma, ele transforma uma camisa preta, uma camisa branca, uma bolsa, às vezes com... Precisa ter o tino ali, olhar e dizer, nossa, hoje eu vou conseguir usar essa peça de uma forma diferente. Os lenços, por exemplo, as skin scarves, que são um pouco mais, elas são menores. Quando tu coloca elas no pescoço, boa matéria, gente, para trazer aqui. Coloca e coloca o lenço nela, prende o lenço com... Ai, fica um espetáculo. Eu amo. Aqui eu trouxe no blazer rosa, eu trouxe o cavalo marinho. Olha que espetáculo. Gente, é a questão de tamanho de broche, tá? Uma mulher mais imponente consegue estar usando broches maiores sem que seja uma coisa muito escandalosa, Andréia, sabe? Por mais lindo que o broche seja, se tu pendurar aqui uma coisa muito grande, vai chamar a atenção negativamente. Então, assim, escolha os objetos do teu tamanho, né? Do tamanho, na tua estatura, no teu tamanho, porque fica mais harmonioso mesmo. Esse aqui, ele é muito lindo, olha, ele é todo Lindo. cravejado em rosa. Acho que dá pra ver bem, né? Dá sim, e super harmonizou aí com Com o rosa, mas ele fica muito lindo em branco, ele fica muito lindo em azul também, em preto. É o que eu tô dizendo pra ti, tu transforma. Vamos supor que tu coloque uma camisa branca e uma calça rosa. Se tu colocar o cavalo marinho em rosa, tu tá super casando o look. O acessório pode casar com o sapato também, né? Esses que são mais fortes, o meu tucano, por exemplo, ele é em preto. Então, ele super casa. Às vezes, tu não tem nada. Se tu botar o sapato preto e o tucano, tu tá fazendo a ligação de uma forma bem harmônica. Vou voltar para ali pra gente continuar falando. E às vezes as pessoas não adquirem porque elas não sabem como usar. Exatamente. Na verdade, eu vou tudo ter, isso, né, como que Andréia? eu vou usar, né? Na verdade, o uso é algo que a gente sempre tem que trazer, que a gente aprende, né? É um aprendizado claro. que se tem. Esse cavalo marinho também fica muito lindo num trench coat. Os trench coats. Porque o trench coat, mesmo tu sendo uma pessoa de baixa estatura, é um casaco de presença. É um né? casaco grande. Que o cavalo marinho não vai parecer grande nele. Sim, né? porque ele é uma... Concordo contigo. Como ele é uma peça mais Maior. alongada, ele já te deixa maior um acessório maior também fica muito bonito. Eu fiz, durante a semana que estava frio, muitos broches no trench coat. Ai, que lindo. E olha que legal. Todo lugar que eu visitei ficaram com os meus broches. Eu quero esse, eu quero esse. Eu só fui dizendo pra Karen, me manda outro, me manda outro. Foi tirando os broches. Foi muito engraçada aquela semana mesmo. 3 broches, na verdade, foram os que eu escolhi de primeira. 4. Eu escolhi o passaporte, o saxofone, que é meu instrumento preferido, o beija-flor e o tucano. E para quem ainda não sabe, que nos acompanha, esses broches a Karen tem Sim. para revender, para vender, né? Sim. Então podem adquirir, inclusive, com a Karen, esses broches com a consultoria da Alessandra. É um combo aqui, ó. Ai, um Nós, combo. inclusive, alguns dos que nós trouxemos já estão até vendidos, né, Alessandra? Porque tá Sim. saindo muito broche. Ai, que maravilha. Porque tá muito em alta. E assim, ó, quando vem uma tendência assim, Alessandra, tá todo mundo usando, isso vai permanecer ou daqui 3 meses as pessoas não vão usar mais? Vamos lá. O acessório, o brinco, a pulseira, eles também partem do princípio de que se for uma tendência, às vezes cai, né? Por exemplo, tinham acessórios há pouco tempo que eram neons.
Então, eles caem e a gente acaba não utilizando mais. Mas esses acessórios que são ou em prata ou em dourado, eles são atemporais, tá? O que acontece? As pessoas, elas também cansam de usar. Então, tu vai ter lá uma cartela de broches, por exemplo, as mulheres que eu falei que só usam esse tipo de acessório. Elas já estão formando as cartelas de broche do que elas gostam. E aquilo ali vai ser o acessório dela, elas vão usar sempre. Não os mesmos, vão fazer troca, igual tu troca de brinco. Tu não tem lá na tua cartela um brinco que tu usa sempre que faz parte do que tu gosta, tu vai ter o broche. Eu, por exemplo, o meu passaporte, eu vou querer usar muitas vezes. E não vai cair de moda, porque ele é uma informação sobre a pessoa. Tu entende? Tem uns, por exemplo, os maiores, que tu tem que ter cuidado no comprar, porque talvez daqui a pouco tu enjoe de estar usando, né? E que ele não caiba em todas as peças. Mas os menores, aquele passarinho, por exemplo, eu tenho adoração por passarinho. Então, por que não de vez em quando tá colocando ele em alguma coisa minha? Claro. Pro verão agora, pra coleção verão, que a gente tem menos panos, menos roupas, ele continua em alta. Então, como que se usa o broche de verão? Continua em alta. Deixa eu falar que a Andréia é muito safadinha. Sabe por que a Andréia tá falando isso, gente? Porque eu estou com a coleção de verão 27. Chegando, Davi. Não, gente, chegando pra você, porque pra mim tá na minha mão já, Andréia. Tá linda, Ela linda, tá chegando linda. pra Andréia, tá chegando pra todo mundo. A Karen hoje Já tô com a coleção de verão. já está com a coleção Linda. 27, tá usando o conjunto da E coleção antes 27. da gente fazer os lançamentos das coleções, a gente faz um estudo, né? Sim. Tanto a Alessandra em relação às roupas, quanto eu em relação aos acessórios. E sim, os broches vão continuar em alta no verão. Sim. Viu só? É Então, em alta no verão, porque nesse momento as pessoas estão viradas para os broches. Elas estão de olhos nos broches, mas eles não vão sair, eles são atemporais. Se tu escolher um broche que fale sobre ti, por exemplo, tu tem paixão por cachorros, que eu sei. Se tu escolher broches de cachorrinhos, eles vão estar sempre em alta para ti, porque teu amor por eles é Claro, grandioso, claro, entendeu? claro. Como a Karen, durante muito tempo, usou, igual as minhas Alessandretes, a nossa estrela. Nossa. Todas as roupas que ela usava, ela sempre usava. E é muito engraçado, que chama muito a atenção. Claro. As pessoas olham e dizem, Olham e direto, essa tua é. estrela, o que significa? Não, e a gente acostuma de uma forma a usar que uma vez eu liguei e disse, Alessandra, eu perdi minha estrela, eu preciso de uma estrela. Daí eu corri na casa dela, ela me deu outra estrela. Aí ela achou a dela e não me devolveu a Daí outra. eu não devolvi, porque eu podia perder de novo, eu tinha outra. Adoro, E o ela que mais merece. tem saído, assim, qual a procura de broche, assim? O que o pessoal Assim, ó, André, pede mais? tem saído muito de bichinhos e flores, mas também muito orgânico, em forma de folhas, uma forma mais orgânica, no tom todo dourado, não com cores. Então, assim, é do É gosto, variado. é o que combina com aquela pessoa. É sobre isso. É É com- sobre o que compõe o estilo de cada um. Exatamente. Perfeito. Perereca, tu acredita? Coisa Coisa mais mais linda. fofa. Perereca com as mãozinhas abertas, assim. Ela deve estar me assistindo. Ela é doida por perereca. E aí ela disse, meu Deus! Eu falei, esse daqui a gente vai ter que colocar para ela, né? Olhou, amou, tá usando a perereca por tudo que é canto. Coisa mais fofa. Ah, muito bom. É um mais lindo que o outro. Pá, Não Andréia, tem, para quem trabalha na área da construção. Olha, que A interessante. pá toda cravejada. Hoje a Karen trouxe uma corujinha para você, Oh, que que é o linda. símbolo da Sabedoria. sabedoria. Que Mas eu lindo. trouxe na choker e não no broche. Ah, tá. Gente, e vamos deixar o arroba, então, da Karen aqui para quem quiser conferir, né? As peças lindas que a Karen tem, Sim. está o arroba na nossa tela. E também, é claro, da Alessandra está o arroba. Dúvidas, coisas que vocês gostariam de ver por aqui, só enviar, que elas super respondem e são muito acessíveis também para trazer isso, para explicar, para dar dicas, né? E inspirar você que está aí nos acompanhando. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos Maravilhosas. sempre. Muito Obrigada, bom, Andréia. muito bom. Muito obrigada, Andréia. Obrigada a vocês e obrigada a você também que nos acompanhou nesta quinta-feira. Te espero amanhã, sexta-feira, dia de músicas, de cultura aqui no Inspire-se. 10h30 da manhã temos encontro marcado, então. Beijo, até lá.